Ok, abri o microfone. Boa noite, pessoal. Obrigada pela presença de vocês, que é com uma satisfação enorme, com muita gratidão, que faço essa leitura comentada aqui, porque eu sinto eu acho que tudo que vocês sentem, eu sinto também. Então, é maravilhoso esse retorno. Vou dar um ok aqui para a Fabiola. E hoje nós vamos dar continuação no capítulo 6, que esse capítulo 6, ele é todo as lições de amor, então as lições do Espírito Santo. E nós já vimos algumas coisas sobre ele, sobre como abandonar o ataque, que o ataque nunca é justificável. E nós vimos que o Espírito Santo é a alternativa para o ataque. E hoje nós vamos ver um capítulo da única resposta, que seria a resposta que Deus deu a nós para a nossa ideia de separação dele. Então, a única resposta real, a única coisa que, de fato, Deus compreendeu e deu de resposta a nós. E para nós começarmos, então, essa leitura comentada de hoje, que é aqui no capítulo 6, no 4, na página 107, a única resposta, vamos fazer aquele minuto de aquietamento, de uma respiração mais pausada, mais tranquila, para potencializar a nossa capacidade de aprender. Nós oferecemos agora essa capacidade ao Espírito Santo para que ele se revele através dela a nós. Esta é a nossa meta para esta hora de estudos. E gratidão a Jesus por nos presentear com esse material. Então, estabelecendo a nossa meta de o que nós queremos, de quem que nós queremos ouvir. Sobre esse estudo de hoje, que estabelecendo ao Espírito Santo como nosso professor, nós estamos prontos, então, para darmos um passo a mais nesse material tão rico que Jesus nos presenteia, que dificilmente nós teríamos acesso, ou pelo menos não teríamos acesso tão fácil como pelo fato de Jesus nos dar ele pronto, em forma de livro. É só nos colocar agora em disposição a ele para aprender. Vou dar um ok aqui para a Jaciana. Então, nós vamos começar agora essa leitura. E Jesus começa dizendo para nós: lembra-te que o Espírito Santo é a resposta, não a pergunta. O ego sempre fala em primeiro lugar. Ele é caprichoso, o ego é caprichoso e não quer o bem do seu autor. Ele acredita, e corretamente, que o seu autor pode retirar seu apoio a qualquer momento. Então, o ego, ele teme a nós, por isso que ele nos ataca. Por que o ego tem medo da nossa mente? Porque, de algum modo, o ego reconhece que o existencialismo dele se deve à nossa crença nele. Porque o ego é o nome do conjunto dessa ideia de separação de Deus. Todo um sistema de pensamento de separação de Deus. Só que quem deu realidade para esse sistema fomos nós. Como há pouco a gente tinha respondido lá no WhatsApp, nós somos 100% responsáveis, então, pela criação desse sistema. E agora, esse sistema que nós chamamos ego, ele desconfia de nós, porque ele sabe que no momento que nós retirarmos esse apoio que fez com que ele parecesse existir, ele deixa de existir. Então, por isso que o ego, ele não quer o nosso bem. O nosso bem é o ser real.
E o Espírito Santo, como ele diz aqui, o Espírito Santo dentro do reino do ego, o Espírito Santo não questiona nada aqui. O Espírito Santo não pergunta. Então, quem é o perguntador aqui? É o próprio ego, porque o ego é um sistema delusório. Então, o ego é um sistema confuso que não conhece e por isso ele questiona. Voltando ainda a falar que o ego ele tem medo de nós. Se ele te quisesse bem, ficaria contente, assim como o Espírito Santo ficará contente quando tiver te trazido para casa e não mais necessitares da sua orientação. Então, o Espírito Santo ele tem uma função, nos levar de volta a Deus. No que conseguir cumprir a sua função, será a maior alegria do Espírito Santo. Não é o caso do ego. O ego não se alegra quando nós voltarmos a reconhecer quem que nós somos, porque ele deixará de existir. O ego, ele não se considera parte de ti. Aí está seu erro primário, o fundamento de todo o seu sistema de pensamento. Então, o ego, ele se acha um sistema de pensamento próprio, autônomo. Ele se acha separado de nós e por isso que o ego teme a nós e por isso que o ego nos ataca. Porque ele acredita que ele é um ser, uma existência à parte. Quando Deus te criou, ele fez de ti parte de si próprio. Então, Deus, ao nos criar, Deus sabe que nós fizemos parte dele. Já o ego, quando nós o fizemos, o ego não se acha parte de nós, ele se acha um ser à parte que está duelando com Deus pela nossa autoria. O ego se acha em constante conflito, como se ele e Deus ambos lutassem por quem que é o autor de nós. Fizeste o ego sem amor e, portanto, ele não te ama. Então, por que eu fiz... só um pouquinho aqui eu pulei. O Espírito Santo ficará contente quando necessitas da sua orientação. Continuando no 1.6. O ego não se considera parte de ti, e aí está o seu erro. Nós já terminamos isso. Então, quando Deus te criou, ele te fez parte de si próprio. É por isso que o ataque é impossível dentro do reino. Fizeste o ego sem amor e, portanto, ele não te ama. Então, como é que nós fizemos o ego sem amor? De onde que vem essa ideia de que fizemos ele sem amor? Porque nós fizemos fora da mente de Deus. E Deus é amor. Então, se nós fizemos sem Deus, nós fizemos o ego sem amor. Mas se o ego foi feito sem amor, como é que ele vai nos amar? Então, aí já está uma comprovação de por que o ego não nos ama. Não poderias permanecer dentro do reino sem amor, e uma vez que o reino é amor, tu acreditas que estás sem ele. Então, por isso, a crença de que nós nos separamos de Deus. Porque nós fizemos algo sem amor, que é o ego, nós acreditamos naquilo que fizemos, e como que dentro do reino poderia ter feito algo sem amor. Então, se eu fiz algo sem amor, obviamente... na minha mente eu passo a acreditar de que eu me separei do amor, porque só assim é que foi possível pensar ego. Isso faz com que o ego se considere separado e pense que está fora do seu autor, assim falando pela parte da tua mente que acredita que tu estás separado e fora da mente de Deus. Então, pela parte da mente separada, por essa parte da mente equivocada, que acredita que está separado de Deus, o ego, ele veio a existir a partir dessa mente separada, aquela parte da mente que acredita que se separou de Deus. Mas o ego, ele não se acha parte dessa mente, ele se acha um sistema, assim como o sistema de pensamento de Deus é real.
e o ego é um sistema de pensamento oposto, então ele se coloca tipo assim uma alternativa a Deus, como se Deus tivesse feito a nós e nós tivéssemos feito a ele, ao ego, e agora o ego, ele para aquela parte da mente que acredita que se separou de Deus, o ego vem a ser o oposto de Deus, que agora existem dois seres criadores, o ego e o próprio Deus. Então, esta mentalidade, tanto do ego como de quem, da parte da mente que acredita que está separada de Deus. O ego, então, levantou a primeira questão jamais colocada, questão essa que ele nunca pôde responder. E aqui, olha aqui de novo esse jamais. Jesus, quando ele se refere a algo que nós acreditamos dentro da ilusão, mas que de fato não aconteceu no céu, ele usa esse termo jamais. Por isso que o ego levantou a primeira questão colocada dentro da ilusão, mas que no céu não foi colocada, porque isso não aconteceu realmente. Por isso, ele colocou a primeira questão jamais colocada. Questão essa que ele nunca pôde responder. Então, qual que é essa primeira questão, o primeiro pensamento, depois que veio a ideia de fazer algo à parte de Deus, separado de Deus, veio o primeiro questionamento e Jesus garante que nós nunca passamos desse primeiro questionamento. Então, esse primeiro questionamento, ele é: o que és tu? Então, nós como tomadores de decisões, a primeira coisa que surgiu, a primeira dúvida que surgiu depois que nós pensamos separação de Deus, que imaginamos como que seria criar algo a mais além de Deus para oferecer a Deus. Quando nós tivemos esse pensamento e passamos a acreditar que fosse realmente possível fazer algo, esse fazer algo seria já de uma parte da mente separada. E aí entrou a primeira dúvida, a primeira questão, como ele disse, que jamais feita, porque ela não foi feita pela mente certa, ela foi feita já a partir daquela mente que se achou fracionada do ego. E essa então é a questão: o que és tu? Foi o início da dúvida. O ego nunca respondeu a nenhuma questão desde então, embora tenha levantado um grande número delas. As mais inventivas atividades do ego nunca fizeram mais do que obscurecer a questão, porque tu tens a resposta e o ego tem medo de ti. Então, esta é tudo o que nos perturba hoje, é reflexo dessa única questão, que o ego não tem uma resposta. Porque o ego não pode responder o que nós somos, porque o ego está dentro da ilusão. Mas ainda assim, essa resposta, como ele diz, está dentro de nós. A parte da nossa mente que ainda está em Deus, que ainda a parte da mente certa, ela contém essa resposta. E por isso que o ego tem medo de nós, porque no momento que nós nos lembrarmos dessa resposta, de quem que nós somos, no momento que essa experiência voltar a fazer parte da nossa realidade, o ego deixa de existir. Aí está a justificativa do ego. Por isso que ele tem medo de nós e por isso que ele contra-ataca para se defender. Então, por que essa resposta está em nós? Porque, embora que Deus jamais poderia ver algo que não fosse parte do reino, então Deus não vê o que nós imaginamos que fizemos, mas Deus percebeu que o seu amor não estava sendo passado adiante. O seu filho não estava criando ou estendendo o amor que Deus estava dando ao seu filho. E Deus deu a resposta, colocou a resposta na mente do filho. E essa resposta é o Espírito Santo,
que está na nossa mente certa. Então, a nossa mente certa contém essa resposta. Que no 4.3, tu não podes compreender o conflito enquanto não compreenderes o fato básico de que o ego não pode conhecer coisa alguma. Então, se nós quisermos nos compreender quem que nós somos, se nós quisermos escapar do conflito da nossa mente, nós precisamos primeiro compreender que a nossa mente errada, ou a nossa mente separada, ou aquela identificada com o ego, ela não tem como compreender coisa alguma. O que nós precisamos é simplesmente trocar de mentalidade. O Espírito Santo não fala em primeiro lugar, mas ele sempre responde. Então, a mente certa, ela não precisa falar em primeiro lugar. Por que ela não precisa falar? Porque ela conhece. Então, quem conhece não tem dúvidas. Se ela não tem dúvidas, vai falar o quê? Vai perguntar o quê? Então, por isso que o Espírito Santo nunca é o primeiro, ele nunca é a pergunta. Porém, ele sempre é a resposta para toda e qualquer pergunta que nós possamos fazer dentro da mente equivocada ou dentro da nossa mente com a qual nós nos identificamos aqui nesse mundo dual. O Espírito Santo tem uma resposta para tudo que nós fizemos. Porque esta é a função dele. Oi, Leonardo. Que mente é que eu estou usando agora para assistir essa lição e procurar entender? O tomador de decisões está escutando a resposta do Espírito Santo. Então, é com a mentalidade do Espírito Santo. Porque o ego não quer aprender esse curso. Mas você está aprendendo esse curso, não está? Então, você está ouvindo ao Espírito Santo. Como tomador de decisões, nós ainda temos essa mesma questão. Quem que nós somos? É isso que nós queremos, em últimos casos, aprender. E o Espírito Santo está nos respondendo através desse estudo a cada vez quem que nós somos. Então, é dentro do currículo do ego, mas nós estamos ouvindo a resposta do Espírito Santo. Quem que está pedindo aqui para aprender é nós identificados com o ego, mas a resposta que estamos ouvindo é do Espírito Santo. Tá legal, obrigado. Tá. Ok, então, continuando aqui. Todos, no 3.3, todos já apelaram para ele, para o Espírito Santo, querendo ajuda em uma ou outra ocasião, de uma ou de outra forma, e têm sido respondidos. Muito embora, às vezes, a gente nem sequer perceba que a resposta que estamos recebendo é o Espírito Santo, mas ele sempre responde. Como o Espírito Santo responde verdadeiramente, ele responde para todos sempre, o que significa que todos têm a resposta agora. Então, o Espírito Santo está fora do espaço e do tempo. Então, tudo que ele nos responde, tudo que nós precisamos saber dentro da nossa mente, lembre-se das nossas capacidades. Aquilo que nós oferecemos para ele, o Espírito Santo dá a resposta dentro daquilo que estamos prontos para aprender. E ele dá essas respostas agora. O ego não é capaz de ouvir o Espírito Santo. Então, quem que está ouvindo o Espírito Santo se o ego não ouve? Nós, tomador de decisões, nós estamos colocando o ouvido em sintonia com o Espírito Santo. Então, o ego não é capaz de ouvir o Espírito Santo, mas acredita que parte da mente que o fez está contra ele. Então, o ego desconfia que tem essa parte da mente certa. O ego não se sente seguro na mente errada. Ele não conhece a mente certa, ele não conhece o Espírito Santo, mas ele sabe que alguém o fez. E que se esse alguém o fez, ele pode também o desfazer. É disso que o ego tem medo. Então, por isso que o ego tem medo da mente certa. Ele interpreta isso como uma justificativa para atacar o seu autor.
Por isso que o ego nos ataca, por isso que o ego ele é que nem um câncer que precisa do corpo para se desenvolver, ele quer vencer o corpo, muito embora a própria existência dele dependa do corpo. Então, o ego ele depende do seu autor, mas ele quer matar o autor, ele quer se defender do autor. Se defender do autor no sentido de que o autor dele pode desfazê-lo. Ele acredita que a melhor forma de defesa é o ataque e quer que tu acredites nisso. A não ser que acredites, não estarás do seu lado e o ego sente grande necessidade de aliados, embora não de irmãos. Então, o ego, ele quer que nós estejamos do lado dele, mas pela própria subsistência dele. Então, ele quer aliados. O que é um aliado? Onde cada um individualmente obtém mais quando ao se unir, mas não de forma comunitária, não em forma como irmãos. Então, o ego ele quer individualmente mais, porque ele tem aliados que o apoiam. Então, é isso que ele busca em nós. Percebendo alguma coisa estranha assim mesmo dentro da tua mente, o ego volta-se para o corpo como seu aliado, porque o corpo não é parte de ti. Então, se nós somos mente, nós fomos criados mente que pode servir ao espírito, mas que também pode pensar equivocadamente e acreditar nisso que pensa, né? Mas o que nós não somos é o corpo, embora nós possamos nos identificar com o corpo, podemos sentir como se nós fizemos parte do corpo. E o ego, como ele quer alianças, né? O ego quer aliados, ele se identifica com o corpo, ele se volta para o corpo. Então, em busca do seu aliado, o ego ele se identifica com o corpo e ele diz que nós também somos o corpo. Então, isto é a prova que o ego considera a prova final de que nós vencemos a Deus, de que nós nos separamos de Deus. Porque se eu sou um corpo, eu não sou mais de Deus, porque eu tenho uma identidade própria, eu sou um ser à parte. E é com esse ser que o ego quer se identificar. É com esse ser que ele faz a sua aliança, embora ele continue com medo que a mente possa o desfazer. Então, ele não ama o corpo, mas ele sabe que é a melhor maneira dele, como sistema de pensamento, de sobreviver. Se ele nos induzir a nós acreditarmos também que nós somos um corpo. E isso faz do corpo o amigo do ego. É uma aliança abertamente baseada na separação. Porque isso separa Deus, isso separa a nossa mente, que serve ao espírito. Nós precisamos nos identificar com algo fora do espírito. Então, é abertamente separação. Se estiveres de acordo com essa aliança, sentirás medo, porque estás a favor de uma aliança de medo. Porque o ego é o próprio medo, o sistema de pensamento do medo. Porque ele sempre está desconfiado que ele pode ser desfeito. Então, ele sempre está de prontidão para contra-atacar, porque ele acredita que é a melhor defesa. E se eu me identifico com isso, se eu aceito ser esse aliado do ego e me identifico no corpo, automaticamente estou dentro de um sistema de medo. Então, é natural que a gente sinta medo quando a nossa crença está baseada no ego. Quando nós não estamos ainda sintonizados em ouvir ao Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele não precisa de uma aliança do corpo, mas ele tem uma nova interpretação para o corpo. O Espírito Santo vê o corpo como nosso instrumento de comunicação. O corpo ele tem uma utilidade enquanto nós precisamos aprender, nós como tomadores de decisão. A parte da nossa mente certa não precisa aprender, porque ela é como Deus a criou. Mas na nossa experiência, nós introduzimos algo diferente
e agora precisamos reaprender de novo quem que nós somos. E o corpo passa então a ser santificado quando ele serve para esse propósito. Quando ele segue ao Espírito Santo, o corpo passa a ser invulnerável, mas ele jamais passa a ser a nossa identidade. Isso é o que o ego quer que nós entendamos. O Espírito Santo não precisa nos tirar o corpo, pelo contrário, ele necessita ainda do corpo, enquanto precisarmos aprender, e ele, mais do que necessitar, ele cuida das necessidades do corpo por nós. O ego usa o corpo para conspirar contra a tua mente, e porque o ego reconhece que seu inimigo pode acabar com ambos, meramente reconhecendo que ambos não são parte de ti, eles se unem no ataque conjunto. Então, o ego, ele sabe que a mente pode desfazer ele. O ego também sabe que o corpo não é a nossa identidade. Então, ele faz uma aliança com o corpo e ambos então se unem para nos atacar. Por isso que o corpo adoece, por isso que o corpo nos faz sofrer, por isso que o corpo, em última instância, irá morrer. Dentro do sistema do ego não há como subsistir eternamente dentro de um corpo, devido ao ataque, a essa aliança. Ping, Oi. O ataque seria contra o tomador de decisões? Contra a mente, sim. Contra a nossa mente, tomador de decisões. Nossa capacidade de escolher, né? Para a gente não escolher de novo, escolher a verdade. Então, o ego ataca o corpo para continuar convencendo a gente que somos separados, que tudo aqui é real, é isso? É isso. E, inclusive, ele usa o próprio artifício da dor, da mente projetada para o corpo, para nos distrair e nos manter dentro desse sistema. Então, como o ego não pode atacar uma mente, então como é que ele nos ataca? Através do corpo. O corpo tanto físico como psicológico. O psicológico também ainda é um corpo. Também, sim. Também é um corpo, porque também é algo individual. Assim como o corpo, só não tem a forma física, mas ainda é tão individual quanto um corpo. Então, às vezes, ele se volta ao corpo físico, e às vezes também no corpo físico a pessoa não tem nada, mas ela sofre tremendamente em seu estado psicológico. Então, o ego ataca. Por que o ego ataca? Porque ele acredita que a melhor defesa dele, para ele não ser desfeito pela mente, é ele atacar primeiro. Porque o ataque dele busca o revide nosso. E o ego não se importa com o revide, ele não se importa que a gente trabalhe dentro de um corpo, desde que a gente se mantenha separado, longe da mente certa, separado do pensamento correto. Desde que a gente não se sintonize com a resposta do Espírito Santo, porque isso irá desfazer ele. Perfeito, hein? Mas isso não deve ser para nos amedrontar, e sim para a gente ficar sabendo disso, porque isso acontece de forma inconsciente, quer a gente saiba ou não, isso está acontecendo. Então, Jesus jamais traria esse conhecimento, isso para nós, para nos amedrontar. Muito pelo contrário, para nós ficarmos sabendo do que está atrás daquilo que nos fere, para que a gente possa se liberar disso. Porque, de repente, um estudo desses pode, aparentemente, parecer engendrar medo. Porque agora eu fico sabendo do ego. Mas antes de eu saber do ego, eu também sofria isso. E eu não tinha como escapar. E agora aqui, na continuação do nosso estudo, nós vamos ver como escapar disso. A gente não tinha compreensão do real motivo que a gente sofria, das doenças, das questões psicológicas, né? E Jesus está mostrando para a gente o que já sempre aconteceu, a gente só está ficando consciente de algo que já vinha acontecendo desde o primeiro momento que a gente veio para cá, né, Ingrid?
Perfeito. Nós só vimos, a gente só tinha noção do efeito final, daquilo que nos atacava como efeito final. A gente não tinha noção de aonde que isso iniciou, ou da onde que isso vinha. E agora estamos aprendendo da onde que isso vem, para que a gente tome o poder de volta, porque nós emprestamos um poder a tudo isso. E quando a gente estava só com a experiência final de se sentir vítima disso, não tínhamos poder nenhum em nosso poder de desfazer isso. Perfeito. E agora aprendemos a desfazer. O Kendi tem uma pergunta muito bacana que ele colocou. Deixa eu abrir aqui no chat. Quem estuda o 100 é mais atacado pelo ego do que aqueles que não fazem o curso? Olha, não é assim para amedrontar, mas tem um lugar que Jesus diz que o ego, quando ele sabe que tu está nele, ele não precisa se preocupar com uma pessoa que não está nem um pouco ciente de que ele esteja por trás. Mas quando vem um estudante, ele para de fingir-se amigo e muitas vezes ele para de se fingir e pode sim se mostrar até mais cruel. Mas Jesus ao mesmo tempo diz, não tenhas medo disso, isso é um bom sinal. Isso é um sinal que tu, como tomador de decisões, estás perturbando o ego, mas o ego não é páreo para o Espírito Santo. Então, nós temos, como estudante, nós temos uma ferramenta na mão que nós não precisamos temer ao ego. E, sim, eventualmente, o ego ele pode se tornar mais cruel para um estudante do curso. Ou, então, se ele desconfia que ele vai desviar o estudante, há também casos que ele recompensa mais em termos físicos ao estudante, mas para desviá-lo da real situação de que esse estudante é uma mente e não um ser físico. Então, o ego usa as duas coisas, tanto a aliança, a barganha, ele pode melhorar a situação aparentemente, como também pode jogar sujo mesmo, ele pode também se mostrar cruel, mas tanto numa situação como noutra, o Espírito Santo está extremamente atento sempre, Jesus está atento a seus alunos, Jesus jamais deixará ninguém na mão. É como se ficasse muito claro para o sistema de separação o risco muito, muito maior que esse sistema sente que pode finalizar. É como se, né, ele sentisse que aqui não, aqui eu corro o risco de realmente desaparecer. Perfeito. Né? Uhum. O ego desconfia disso, sim. Ele sabe que o tomador de decisões dele está parando de ser o seu aliado. Ô, Ing, então seria assim, trazendo um exemplo prático, ele pode desviar a nossa atenção para sensações aqui no mundo, né? Então, sei lá, de repente eu me vejo viciado, gostando de uma coisa que aparentemente eu não gostava, eu crio um apego por algo aqui da ilusão, né? Pode ser também, sim. Pode ser através do medo ou dos apegos. Dos apegos, né? Entendi. Uhum. O que não tem nada de errado de ter as coisas aqui no mundo, né? Então, de gostar, né? De usufruir. Isso, de gostar. Enquanto está aqui, aprecie, comemore, sim. Mas isso não é a nossa realidade. É apenas parte aqui do teatrinho aqui. A paz da nossa mente não depende disso. Eu percebo isso também, Flora. Às vezes, se eu não ficar muito atento, eu vejo a minha mente viajando para lugares, assim, para coisas, sabe? E a minha atenção fica ali, daí eu falo, opa, isso aqui não tem nada a ver com a minha meta em Deus. Deixa eu voltar. A minha verdadeira meta, e eu uso uma técnica assim. Estou sentindo paz? Isso me conecta com a verdade? Isso que eu vou fazer representa a verdade que eu sou? Isso está representando Deus?
então não tem nada a ver com a minha verdadeira meta. E aí eu decido se eu vou experienciar ou não, né? Mas consciente de que a minha verdadeira meta é outra. Perfeito, como tu diz, é uma questão de consciência. Então, se decidir experienciar, por que não, né? Oferece para o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, como ele diz aqui no curso, o Espírito Santo, a última coisa que ele precisa é tomar um pouco que nós acreditamos que temos aqui. Então, Ingrid, deixa eu só trazer mais uma coisa que eu acho que nós falamos na nossa aula passada, e aí eu decido experienciar, porém eu estou ciente de que cada conexão que eu faço aqui, cada experiência é uma projeção, e essa projeção ela vai me trazer um aprendizado. Se eu me conectei com algo que está relacionado à verdade de quem eu sou, a experiência vem através da verdade, né? Vem através de uma forma amorosa. Eu aprendo por causalidade, não por acidentalidade, não é isso? Isso, oferece, perfeito, oferece para o Espírito Santo e, bem como tu disse, é assim. Obrigado. A Maria Emília colocou uma coisa muito bacana, que eu sinto na minha experiência, em muitos momentos, um maior centramento, uma maior estabilidade, né? Em muitos momentos. E tem momento que, enfim, é todo aquele contexto. E aí, a Maria Emília colocou uma coisa muito interessante, como o Neto também está compartilhando, essa questão da lei da atração, que eu sinto que é como se a minha mente ficasse mais poderosa, mais focada. Então, às vezes, vem uma tentaçãozinha ali de querer, através do pensamento, da concentração, como o Neto colocou, de você querer manipular a situação através de uma simples concentração e não nessa entrega para que seja feita a vontade de Deus, que a gente não sabe qual é, e algo maior sabe. Então, às vezes, o que a Maria Emília colocou da lei da atração, né, essa tentação, é justamente uma manobra do ego para fazer com que a gente continue acreditando na realidade, fazendo com que as coisas fluam na matéria, aparentemente de uma forma mais fácil, mais fluida. Então as coisas vão ficar um pouco melhores aqui, né? Você está com poder aí mental, legal. Então acho muito interessante a gente conversar sobre isso, né? Que isso é uma tentativa do ego de continuar se preservando. Um outro aferidor o ego faz sempre a partir de um senso de escassez. Sempre tudo que ele faz é a partir de um senso de falta. Quando é do Espírito Santo, é para expressar alegria, expressar amor. Então, você não dá para se dar porque está sobrando, porque tem na tua fonte. Então, você estende prosperidade, e isso atrai também, como a lei da atração. Isso atrai mais prosperidade, atrai uma vida melhor, mas você não a faz a partir de um senso de escassez. De ansiedade, né? De ansiedade, faz por uma expressão de amor aos irmãos, como gratidão. Nesse estado, isso também atrai a abundância e bem-estar. Perfeito, Ingrid. Tem também, às vezes eu percebo nessa coisa de compartilhar, que às vezes, quando é o ego que está no controle, isso vem de um lugar de especialismo. Você fala assim, eu vou fazer porque, olha, eu tenho mais do que aquela pessoa. E eu comecei a observar que antigamente eu dava moedinha no sinal, eu era muito assim, sabe? Eu vi uma pessoa, eu já queria dar a moedinha no sinal. Era como se eu tivesse me dizendo, mas eu tenho, né? Coitadinha, essa pessoa não tem. Uma vez eu cheguei a tirar uma jaqueta que eu tinha e dei para uma pessoa na feira. Aí depois eu comecei a observar, eu falei assim, gente, não foi de um lugar de gratidão, foi de um lugar de tipo, eu tenho e ele não tem. Aí eu falei, acorda, meu filho, você tá com ego aqui e tá achando que você... né? Então o ego também vem desse lugar. Isso foi separador, né? Isso não foi um reconhecimento. Tipo, olha, eu tô num lugar melhor que o seu, eu tô, né? Deixa eu agradecer aqui antes que Deus me castigue, é mais ou menos isso.
Ou então o dar para receber, né? Mais consciente, né? Já estou esperando aqui que venha. Isso, eu vou dar para receber, é uma barganha. Ing, Oi. Desculpa, ainda estou com uma dúvida na questão do ego. Quando a consciência, né, ela cria esse roteiro, ela cria também que o ego vai existir dentro do roteiro? Eu não entendi direito. O roteiro, o nome do roteiro completo que a consciência fez já é o sistema do ego. Entendi. Então, e aí onde que entra o tomador de decisão? Não estou entendendo. O tomador de decisões, ele fez esse roteiro todo que ele chama de ego, mas assim como ele fez por acreditar nele, ele pode também retirar a sua fé e voltar a acreditar no Espírito Santo, na mente certa. Então, a própria consciência que é o tomador de decisão. Sim, nós até vamos continuar aqui, isso vai aparecer hoje ainda. Que lindo, então, obrigada. Quem que é esse... Pessoal, eu tenho uma dúvida. Obrigada, eu tenho uma dúvida a respeito de se a gente deveria desejar as coisas ou simplesmente entregar, entendeu? Sem desejar nada, as coisas iriam fluir ou a gente precisa fazer alguma coisa? Assim, o curso é totalmente mental. Como nós ainda pensamos que estamos dentro do mundo, é claro que a gente ainda precisa fazer as coisas daqui. Então, o conselho é ser normal aqui. Faça o que você faria da melhor maneira aqui, porque se achar que não fazer mais nada e Jesus vai, ou o Espírito Santo vai te trazer tudo que tu precisa aqui sem eu fazer nada, por detrás disso está um pensamento que ainda também dá realidade a eles aqui ao mundo. Isso é trazer o Jesus e o Espírito Santo para o mundo. Então, o que a gente faz? No instante santo, a gente volta o pensamento para o Espírito Santo, por um momento faz essa entrega para ele, e depois vai trabalhar, vai fazer as coisas normais, só que a nossa mente, pelo estado que ela esteve em unicidade com o Espírito Santo, já abriu uma brecha para ela, que ela está em uma paz melhor, numa sintonia melhor, ela sabe pensar melhor, sabe escolher melhor aqui no comportamento. Mas o curso ele é todo ele voltado, então, ao pensamento. O que não significa que, enquanto nós pensarmos que somos um corpo, que a gente não vá fazer nada. Se nós não fizer nada, vamos morrer de fome aqui, né? Então, a gente... Não que a morte realmente exista, mas dentro do sonho, se eu acreditar que eu sou um corpo e eu não comer, não me sustentar, né? Eu vou padecer disso. Então, a questão toda é mental. Então, fazer o que você faria seria assim, o curso te ajuda a ser mais assertivo, então, aqui, sendo que o foco mesmo é a tua mente, você ter paz em fazer o que quer que esteja fazendo. Porque o teu problema não é o que você faz. O que nos perturba é a nossa mente, o nosso pensamento sobre o que nós fizemos. Fabrício, uma observação que eu uso, vou até pedir para a Ingrid me ajudar se está certo ou não, é assim. Quando eu quero alguma coisa, né, a gente precisa ter coisas aqui para se manter e conforto. Eu começo a observar se aquilo está me gerando ansiedade e se eu estou colocando a minha paz naquilo. Então eu fico assim, eu quero trocar de carro. Aí eu fico, nossa, eu quero trocar de carro, eu quero fazer isso, eu quero trocar de carro. Nossa, se eu trocar de carro vai acontecer isso, se eu trocar de carro vai acontecer aquilo. Então, aquilo tá tirando a minha paz. Ou se eu quero, de repente, sei lá, eu acho que eu tô me sentindo sozinho, então eu quero namorar. Acho que se eu conhecer alguém, vou me sentir bem. Então, nesse momento, é o momento em que eu me observo e falo, tô colocando minha paz fora de mim. Eu tô procurando segurança fora. Eu tô guardar dinheiro, né? Então, às vezes, tô guardando muito dinheiro. Mas pra quê? E aí você fica com dó de comer um doce na rua. Por quê? Porque eu tô achando que a minha segurança vem do dinheiro. Então, é essa observação que eu faço em mim. Isso tá me prendendo aqui? Tá fazendo com que eu projete a minha segurança fora nas coisas? E aí eu dou um passo para trás e faço essa entrega que a Ingrid ensinou aqui.
Você acha que tá certo, Ingrid? É isso mesmo, sim. Então, é um reconhecimento mental do que eu quero dessa situação, mas não o que eu quero fisicamente ou aqui. O que eu quero, que estado mental eu quero para essa situação. Eu quero que isso me gere paz ou conflito. Então, se eu quero paz, eu entrego o pensamento para o Espírito Santo, e vou fazer a mesma coisa que eu faria dentro, mesmo que eu estivesse no ego, de repente a decisão seja a mesma. Ou talvez não. Isso não é essa a questão. A questão é se eu fizer com a mentalidade de paz, a paz virá à minha mente. Então aquilo não vai se virar contra mim. Porque mesmo os apegos, os patrimônios, as coisas pelas quais eu luto, se eu as estou para reforçar a separação, é isso que vai sobressair, a separação. E aí a minha mente já não conseguirá mais ficar em paz. Mas se eu oferecer tudo ao Espírito Santo, mas eu reconheço, já que eu penso que ainda sou um corpo, que eu ainda preciso de uma casa, preciso de roupas, preciso de comida, preciso de segurança, mas eu sei que eu não sou isso, mas eu sei que eu estou aprendendo que eu não sou isso, mas ainda, enquanto corpo, ainda preciso isso, então eu vou fazer isso, mas entregando o meu pensamento ao Espírito Santo. E aí, isso vai me trazer paz. E isso vai permitir que a fluidez me traga as coisas sem aprisionamento. Aí não haverá apego. Aí, tanto faz se isso acontecer assim ou diferente, de qualquer maneira estaremos em paz. Eu achei bem interessante o que vocês falaram sobre a gente não se apegar a nada que seja do mundo, né? Porque quando a gente está se conectando com a verdade ao nosso respeito, a gente entra em um estado de paz absoluto, né? Uma felicidade espontânea, que sai aquele sorriso que não é forçado. E quando a gente começa a desejar algo que é do mundo, a gente começa a sofrer. Então, acho que a partir daí a gente consegue perceber as coisas que são verdadeiras e as coisas que não são. Isso, né? e não é o ter ou não ter as coisas, é o estado psicológico em cima dele, né? O desapego não significa que eu não possa ter posses. O desapego é uma condição mental, não é um desapego físico. No físico, no teatrinho, no mundo, o ser o normal, ser o que a gente seria de qualquer maneira. Mas até vou começar aqui do 5 de novo para nós continuarmos aqui. Então, o ego, ele usa o corpo para conspirar contra a tua mente, né? Porque o ego reconhece que seu inimigo pode acabar com ambos. O ego acha que a mente é um inimigo. E reconhecendo que o corpo e ele não fazem parte de mim, eles se unem no ataque conjunto. Talvez essa seja a mais estranha de todas as percepções, se considerares o que ela realmente envolve. O ego, que não é real, tenta persuadir a mente, que é real, de que a mente é o instrumento de aprendizado do ego. Então, essa é a inversão aqui. Até mesmo nessas posses que nós comentamos aqui, é essa inversão. As coisas que não são reais, na nossa mente, passam a ser reais e a nossa paz passa a depender delas. E, além disso, de que o corpo é mais real do que a mente. Então, o ego, ele nos ensina que o corpo é real. Ele traz essa experiência e não a mente. Ninguém em sua mente certa poderia acreditar nisso. E ninguém em sua mente certa acredita nisso. Então, mas como que a gente acredita? Quando a gente está na mente equivocada, na mente egóica. Houve, então, a única resposta do Espírito Santo para todas as questões que o ego levanta. Então, a única resposta. O que o Espírito Santo responde para todos os questionamentos? O Espírito Santo vai lá na mente e diz: tu és uma criança de Deus, uma parte inestimável de seu reino, que ele criou como parte de si mesmo.
Então, é isso que nós somos. Nós não somos um corpo, nós não somos essa experiência que nós vivenciamos aqui. E tudo bem que a gente esteja nessa experiência e tenha as coisas que tenha, mas a nossa realidade é isso que ele diz aqui. Nós somos criança de Deus, parte inestimável do reino de Deus. O reino de Deus não existiria se nós faltássemos a ele. E ele nos criou como parte de si mesmo. Nada mais existe e isso é real. Tens escolhido um sono no qual tens tido sonhos ruins, mas esse sono não é real e Deus te chama para despertar. Então, esse mundo, toda essa vivência nossa aqui é um sono. E aqui alguns sonhos às vezes parecem bons e muitos deles são ruins. Mas independente de ser bom ou ruim, Deus nos chama para despertar. Não sobrará nada do teu sonho, quando tu ouvires, porque despertarás. Então, no momento que nós passarmos a ouvir ao Espírito Santo, nós estamos prontos para despertar. Os teus sonhos contêm muitos dos símbolos do ego e eles te confundiram. Então, seu ego fez aliança com os corpos. O mundo aqui está cheio de corpos. Então, nós temos muitos testemunhos dos símbolos de ego aqui. E isso nos confunde. Por isso que nós nos confundimos também com o corpo. De tanto ver corpos, nós acreditamos que também somos um. Entretanto, isso só aconteceu porque estavas dormindo e não sabias. Né? É que nem nós de noite, quando a gente tem um sonho noturno. O que acontece com o nosso personagem enquanto estamos sonhando? Aquele sonho parece real. A gente só sabe que ele não é real quando a gente desperta de noite. Assim, aqui também nós estamos sonhando com uma realidade fora do reino de Deus, mas nós só saberemos que isso é um sonho quando nós voltarmos a despertar para o reino de Deus. Aí nós saberemos que tudo que pareceu que aconteceu, jamais aconteceu. Foi só um sonho. Quando acordares, verás a verdade em torno de ti e em ti, e não mais acreditarás em sonhos, porque não terão nenhuma realidade para ti. Então, quem desperta para o reino não volta mais a acreditar em sonhos. Do Márcio, sim. Depois vamos falar. Só o Márcio primeiro. O Márcio tem uma experiência para compartilhar, só que eu acho que nós vamos fazer a leitura e deixar ela para o final para completar aqui o nosso subtítulo de hoje. No entanto, o reino e tudo que lá tens criado terão grande realidade para ti, porque são bonitos e verdadeiros. Então, o céu, quando nós voltarmos a essa experiência, isso terá validade para nós. No reino, há certeza perfeita quanto ao lugar onde estás e quanto ao que és. Então, lembra-se daquela primeira pergunta jamais colocada. Quem sou eu? Que o ego jamais respondeu. No reino, essa pergunta não existe, porque nós conhecemos, nós sabemos quem que nós somos. Não há nenhuma dúvida, porque a primeira questão nunca foi perguntada. Tendo, afinal, sido totalmente respondida, ela nunca existiu. Então, o Espírito Santo, ele é a resposta para essa primeira questão. Um pouquinho, Flora, eu acho que o teu microfone está aberto. Isso, obrigada. Então, tendo sido respondida pelo Espírito Santo, no momento que o Espírito Santo respondeu, ela nunca existiu. Ela só aparece que continua existindo para nós porque nós ainda não despertamos. No momento que nós despertar, ela nunca terá existido. Só o que é vive no reino, onde tudo vive em Deus sem questionamento. Então, o que é real, o que realmente existe, de fato, isso faz parte do reino de Deus.
E no reino de Deus, tudo é conhecimento, todos se conhecem, então não há questionamento. Por isso que o Espírito Santo não é quem pergunta, ele sempre é só a resposta dentro do nosso sonho. Porque ele conhece, ele não tem questionamentos, mas ele sabe que nós temos, porque nós estamos confusos, e por isso que ele responde. O tempo gasto com questionamentos no sonho cedeu lugar à criação e à eternidade, quando nós despertarmos, né? A tua certeza é como a de Deus, porque és tão verdadeiro quanto ele é. Mas o que uma vez foi certo em tua mente, veio a ser apenas a capacidade para a certeza. Então, dentro do sonho agora, nós temos ainda o potencial de lembrar de quem que nós somos, por isso que é a capacidade. E aqui Jesus então coloca a introdução das capacidades no que é, foi o início da incerteza, porque as capacidades são potenciais, não realizações. Então, tudo que o ego fez, todos os dons que o ego nos dá, são apenas capacidades, não são realização. Nós ainda precisamos desenvolver o que o ego nos deu. No reino de Deus, nós somos, ter e ser é o mesmo no céu. No céu, nós temos e somos tudo. As tuas capacidades são inúteis na presença das realizações de Deus e também das tuas. Então, no céu não há capacidade, porque ter e ser são o mesmo. No céu eu sou o que eu penso, e tudo que todos pensam é de todos. Então, não há potencialidade, apenas aqui no mundo de cá, no sonho. As realizações são resultados que foram atingidos. Quando são perfeitos, as capacidades não têm significado. Então, a condição nossa de céu é de perfeição. Então, não faz sentido nenhum nós termos capacidades no céu, porque no céu nós somos o todo. Então, a capacidade significa algo que tenha que desenvolver ainda, algo que nos falte. Então, isso foi a primeira introdução da dúvida na nossa mente. É curioso que o perfeito tenha que ser aperfeiçoado. É dentro do ego. Então, nós que somos perfeitos, nos colocamos numa condição que atualmente nós temos que nos aperfeiçoar. Nós que somos o conhecimento puro do reino de Deus, nós nos colocamos numa posição que atualmente nós temos que aprender quem que nós somos. Então, Jesus diz, olha que curioso isso. Você que é perfeito no reino de Deus, como é que tu se coloca numa posição de aprendizagem? Então, de fato, isso é impossível. Lembra-te, porém, que quando te pões em uma situação impossível, acreditas que o impossível é possível. Então, é impossível o ser que eu sou estar aqui nesse mundo fragmentado. Só que no momento que eu passei a acreditar no impossível, o impossível passou a ser possível. Então, eu nunca separei de Deus, mas eu pensei que separei de Deus. Isso é impossível, mas como eu pensei, esse impossível ficou possível. E agora a nossa experiência é essa. Então, agora nós temos que aprender como voltar de novo a Deus, ou a nossa única realidade como filho de Deus. Agora nós temos que aprender através das nossas capacidades que nós somos o todo. Então, as capacidades têm que ser desenvolvidas antes que possas usá-las. Isso dentro do mundo aqui. Né? Independente do dom que eu tenha, eu posso ter nascido com o maior dom de música, mas se eu nunca pego, por exemplo, de ser uma pianista, mas se eu nunca sentar diante de um piano e treinar, eu não vou ser um pianista, por mais dom que eu tenha. Então, todas as nossas capacidades aqui, elas têm que ser treinadas antes de usar. Isso não é verdadeiro em relação a coisa alguma
que Deus tenha criado, mas é a solução mais benigna possível para o que tu fizeste. Então, o que eu fiz? Eu peguei o conhecimento, a capacidade, ou a total capacidade de criar, vamos chamar assim, e fragmentei. Agora eu me separei em capacidades diminutas e em potenciais. E isso pode ser desenvolvido. Em uma situação impossível, podes desenvolver as tuas capacidades a ponto de poderes sair disso. Então, qual é a posição impossível? Eu estar separada de Deus. Isso é impossível. No entanto, já que eu penso que eu estou separado de Deus, eu posso usar esse mesmo pensamento que pensou isso para aprender que é impossível separar de Deus. Então, é por isso que eu posso usar isso para sair fora desse pensamento. Tens um guia, né, o Espírito Santo, para mostrar-te como desenvolvê-la, como desenvolver minha capacidade de sair agora desse sonho. Eu estou num sonho. Dentro do sonho eu sou fragmentada e tenho potencialidades. Dentro do sonho eu tenho um guia. E para mostrar-te como desenvolver, mas não tens outro comandante a não ser tu mesmo. Isso aqui que a Isabela colocou antes. Então, se é o tomador de decisões, que em últimos casos, que decide com quem que eu quero ficar, ou com quem que eu quero me identificar. Sim, como ele diz aqui, ó, tu tens um guia, nós temos a mente certa, nós temos o Espírito Santo. No entanto, nós não temos outro comandante a não ser o tomador de decisões. É o tomador de decisões que ainda decide se ele vai seguir o guia, o Espírito Santo, ou se ele vai permanecer dentro do ego. Isso te deixa a cargo do reino, tendo ambos, um guia para achá-lo e um meio para conservá-lo. Então, o meio, nós temos a nossa mente certa. O guia, nós temos o Espírito Santo. E tens um modelo a seguir. Né? Jesus é o nosso modelo aqui a seguir, que fortalecerá o teu comando e nunca te desviará dele de modo algum. Então, Jesus, ele fortalece as nossas decisões a favor do Espírito Santo e nunca nos desvia desse propósito. Portanto, tu és aquele que retens o lugar central na tua escravidão imaginada, que em si mesmo demonstra que não estás escravizado. Então, se sou eu, como tomador de decisões, eu sou aquele que retenho a direção central dessa minha escravidão imaginada. Eu me imagino fora do reino de Deus, mas ainda sou eu que tenho que decidir. Nem o próprio Deus poderia decidir que eu deva sair disso. Porque se Deus fizesse isso, ele estaria dando realidade à separação. Então, ainda somos nós, está em nosso poder. Não depende nem do Espírito Santo, nem do ego. Depende do tomador de decisões querer deixar de ser escravo, porque ele que escolheu imaginar-se dentro de um sistema escravizado. Nós, como tomadores de decisão, que decidimos fazer algo além do reino de Deus. E é nós que temos um guia que vai nos levar agora para fora, para nós decidir de novo a favor de Deus. Estás em uma situação impossível só porque pensas que é possível estar. Então, só porque eu acredito que a separação é possível. Por isso que eu estou onde eu penso que eu estou aqui. Estarias em uma situação impossível se Deus te mostrasse a tua perfeição e te provasse que estavas errado. Então, se Deus dissesse, sim, tu estás separado, ou, olha como tu é perfeito, se Deus mostrasse isso para nós, aí sim, isso seria real, a separação seria real. Deus não precisa provar nada para Ele mesmo, e nós somos Ele mesmo.
Então, isso mostraria que os perfeitos são inadequados para trazer a si mesmo a consciência da própria perfeição. E assim estaria de acordo com a crença, segundo a qual aqueles que têm tudo precisam de ajuda e, portanto, são impotentes. Então, se Deus tivesse que fazer algo por nós aqui dentro do sonho, ele estaria dizendo que o filho dele é impotente e que ele precisa de ajuda. Isso seria desfazer o próprio filho. Então, Deus não vê falta alguma em nós. Deus não reconhece nada que seja imperfeito em nós. Deus nos vê em perfeita condição. Como eu disse antes, ele apenas sabe que nós não estamos repassando o amor que vem dele. O amor dele vem a nós e não está seguindo adiante. E por isso que ele deu a resposta. Mas Deus jamais nos vê como imperfeitos. Esse, então, é um tipo de raciocínio em que se engaja o ego. Então, o ego, sim, ele gostaria, aliás, o maior desgosto do ego é que Deus não deu uma resposta à ideia de separação. O ego luta o tempo todo atrás de que Deus vá que seja xingar, ou que seja admitir, ou que seja ficar ofendido, ou que seja admitir que o ego tirou algo dele, porque isso faria do ego real. Então, Deus jamais pensa assim, é o ego que se engaja nesse pensamento de que algo esteja faltando em nós. Ingrid. Oi. Então, toda essa corrente de serviços humanitários, ações sociais, ONGs, enfim, núcleos de caridade, tudo isso é mais um reforço à crença de separação. Quando ela vem a partir, como eu coloquei, sim, ela só existe dentro do sonho. No céu não existe ONGs, não existe serviço comunitário, não existe escassez, né? Então, já é dentro do sonho. Mas dentro do sonho, quando é feito a partir de ver a escassez, como o Márcio colocou antes de eu posso ajudar porque ao outro falta, isso reforça a separação. O que não significa que dentro do sonho o Espírito Santo também não vai nos inspirar a sermos humanitários ou a doarmos para essas ONGs, mas não a partir de um senso de falta, a partir de um senso de gratidão, porque meu irmão, ele apenas pensa que ele necessita, mas ele é um filho santo de Deus como eu. Então, primeiro eu faço esse pensamento, esse perdão, mas já que ainda acreditamos nisso aqui, faz a contribuição. E aí essa contribuição passa a ser uma expressão de amor e não de falta. Muito obrigada. Certo. Só terminar aqui, depois nós temos o depoimento do Márcio, que é muito bacana. Continuando aqui no 10:5, Deus, que sabe que as suas criações são perfeitas, não as afronta. Então, como é que Deus vai dizer que nós estamos em falta? Porque isso daria realidade à crença de separação. Então, Deus não pode afrontar a si mesmo, e nós ainda estamos em Deus. Isso seria tão impossível quanto a noção do ego que pensa tê-lo afrontado. Então, o ego, que é um sistema imaginário, pensa que afrontou a Deus, pensa que separou de Deus, mas ele sequer existe. É por isso que o Espírito Santo nunca comanda. Então, há pouco nós vimos que o Espírito Santo é um guia, mas quem comanda mesmo é o tomador de decisões, somos nós mesmos. Nós somos os autores de onde queremos estar. Nós temos esse guia, o Espírito Santo. Nós temos um exemplo, nós temos a Jesus. Comandar é assumir a desigualdade que o Espírito Santo demonstra que não existe. Então, o Espírito Santo, ele está aqui para nos provar
que o Filho de Deus ainda tem as mesmas condições de Deus. Depois respondo a Cara. Comandar a desigualdade. Tá? A fidelidade a premissas é uma lei da mente e tudo que Deus criou é fiel às suas leis. Então, ser fiel a premissas. A mente de Deus, ela só cria igual a ela mesma, ela só estende amor. E as mentes que ele criou também criam como ele. Então, nós, como filhos de Deus, também só criamos em amor, como Deus cria. Porém, a fidelidade a outras leis também é possível, não porque as leis sejam verdadeiras, mas porque tu as fizeste. Então, ser fiel ao sistema do ego, ao sistema separador, sendo eu ainda filho de Deus, também é possível. Não porque de fato eu me separei de Deus, mas porque eu fiz essa crença. O que seria ganho se Deus te provasse que tens pensado de modo insano? Então, o que nós ganharíamos se Deus tivesse dado realidade à separação? Isso seria a prova de que Deus também é insano, e Deus não é. É possível que Deus perca a sua própria certeza? Deus nos conhece como perfeitos, como Ele mesmo. Então, é possível Deus duvidar de si mesmo? Então, se o Deus duvidasse de nós, Ele duvidaria dele mesmo. Eu disse frequentemente que o que tu ensinas, tu és. Quererias tu, isso nós vimos nas aulas passadas, né? Que tudo o que eu ensino, tudo o que eu penso, é isso que eu passo a acreditar que eu sou. Então, se eu ensino que eu sou um ser separado, vagando nesse mundo aqui, é isso que eu acredito que eu sou. Mas se eu passar na minha mente a acreditar que por detrás do personagem aqui que age dentro de um mundo de sonhos, a minha mente ainda está em Deus, é isso que eu vou passar a acreditar. Quererias tu que Deus te ensinasse que tens pecado? Se ele confrontasse o ser que tu fizeste com a verdade que ele criou para ti, o que poderia ser senão medroso? Então, se Deus nos confrontasse e dissesse, olha, eu te fiz aqui no céu, como é que tu agora fez um reino à parte de Deus, à parte de mim? Se Deus dissesse isso, confrontasse esses dois sistemas, isso engendraria medo em nós. Duvidarias da tua mente certa, que é o único lugar onde podes achar a sanidade que Deus te deu. Então, nós, como o único comandante de nós mesmos, nós, como tomadores de decisão, nós só temos um partido certo que podemos pegar, que é a voltar à mente certa. Deus não ensina. Então, Deus é conhecimento. Como é que ele vai ensinar? Se ele ensinasse, se Deus ensinasse, seria o mesmo dizer que ele fez uma falta. Ensinar implica uma falta, que Deus sabe que não existe. Deus não é conflitado, né? Se Deus conhece, ele não tem nenhum conflito. O ensino tem por objetivo a mudança, mas Deus apenas criou o imutável. Então, que mudança é essa que o tomador de decisões precisa aprender? O tomador de decisões precisa aprender que ele pode sim voltar a se identificar com a mente certa, com o Espírito Santo. Só isso. A mente certa conhece, a mente certa sabe da sua condição real. A separação não foi uma perda da perfeição, mas um fracasso na comunicação. Como falei há pouco, a separação, nós ainda somos o que Deus nos criou, mas nós paramos de experienciar isso.
Então, o amor de Deus chega até nós, mas como nós decidimos fazer outra coisa e não repassar o amor dele, ele esvara ali. O que acontece com isso? Quebramos a comunicação com Deus. Só isso. É só isso que está acontecendo. Uma forma de comunicação áspera, estridente, surgiu como a voz do ego. Então, em lugar da nossa comunicação direta com Deus, surgiu uma outra voz na nossa mente, a voz do ego. Ela não podia estilhaçar a paz de Deus, mas podia estilhaçar a tua. Deus não a silenciou, porque erradicá-la seria atacá-la. Deus sendo questionado, ele não questionou. Ele simplesmente deu a resposta. A sua resposta é o teu professor, é o Espírito Santo. Então, a resposta para Deus, para a única questão que nós jamais fizemos, que é quem que nós de fato somos, é o Espírito Santo. Ele é a resposta. Então, e ele está na nossa mente certa. E nós somos o comandante do nosso navio. Nós somos o comandante da nossa vida, da nossa mente. Então, nós é que, por livre e espontânea vontade, passamos a acreditar no impossível, que é na separação, que é no ego. Nós temos que voltar a decidir, a acreditar no que é possível, no Espírito Santo. Então, isso foi um pouquinho longo hoje, o 4, mas se a gente não apressasse um pouco, ficaria para trás. Então, isso nós tivemos como segunda resposta. Oi? A gente dentro do sonho, se nós lembrarmos com frequência que isso aqui é um sonho, tá? Uhum. Ajuda o despertar? Ajuda principalmente o perdão. Como é que tu lembra que isso aqui é um sonho? Ao perdoar, porque se você só lembrar que é um sonho, mas continuar dando realidade quando um caso específico pegar teus botões e não perdoar, aí é da boca para fora. Mas se isso aqui é um sonho, vem um caso específico e você falou que é um sonho, e por isso você perdoa o teu irmão pelo que ele não fez, aí sim, se você realmente mudar, aí isso vai fazer o tomador de decisões aprender a mudar. Algumas vezes eu vejo assim umas cenas do mundo muito chocantes, né? Aí eu tenho feito isso, eu me lembro, isso é um sonho e entrego para o Espírito Santo. Isso seria uma espécie de perdão, né? Sim, lembra que é um sonho, mas lembra-se que é um sonho que você fez esse sonho. Ninguém está sonhando ele por ti. O segundo passo, primeiro, é um sonho. Segundo passo, é um sonho que eu fiz. Ninguém está fazendo esse sonho por mim. Terceiro passo, então, se é eu que fiz, eu posso escolher novamente. E aí entrega para o Espírito Santo. Porque eu não posso entregar algo que estou vendo lá fora para o Espírito Santo despertar ou curar o que está lá fora. O Espírito Santo só está na minha mente e ele só trabalha na minha mente. Então, é por aí mesmo, desde que eu tenha essa consciência também que é um sonho, mas que eu fui o fazedor desse sonho. E aí entrega para o Espírito Santo. Obrigado, hein? O Márcio tem uma experiência nesse sentido, né, Márcio? Não sei se vocês... eu acho que apesar que passou um pouquinho do horário, mas é de noite. Eu vou tentar resumir aqui para vocês. Esses dias eu procurei a Ing, porque aconteceu algo bem diferente assim comigo. Eu já tinha experienciado muito sutilmente em meditação, mas dessa vez foi muito real, assim. Eu achei até que eu tinha sido drogado por alguém. Por isso que eu liguei para a Ing meio, né? Enfim, foi um dia em que eu estava na minha rotina normal e eu ando olhando para minha mente muito em relação à questão de controle, de tempo, de colocar o meu conforto quando as coisas estão dentro do horário que eu programei. E são crenças aí que eu tenho que olhar todos os dias, porque se eu não me observar,
Quando eu me vejo, eu já tô ali controlando o tempo, irritado com as pessoas porque não estão cumprindo o tempo, enfim. Então eu tô olhando muito para isso. E nesse dia, eu precisava ir ao banco para resolver algumas coisas, e o banco fecha. Eu moro perto, mas era 15 para as 2 e o banco ia fechar às 2 horas. Eu peguei o carro e fui voando, assim, já ansioso. E no caminho, assim, o sinal fechava, alguém ia devagar na minha frente, aparecia uma senhorinha dirigindo assim, eu falava, mas meu Deus do céu, eu não vou chegar. E nisso eu dirigindo ali, ansioso. Procurei um lugar para estacionar, tive que estacionar 3 quadras atrás, porque não achava. Eu falei, gente, não é possível uma coisa dessa. Aí, na hora, quando eu parei o carro numa vaga longe, faltava 7 minutos, me veio um pensamento, assim, se observa. E eu parei dentro do carro, assim, segurei o volante e comecei a me observar. Eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Eu falei, eu tô irritado com uma bobagem. Só que mesmo assim, a minha mente voltou de novo ali pra ilusão, e eu falei, gente, falta 7 minutos, deixa eu correr. E corri pro banco. Entrei lá, fui pro lugar, é uma conta Prime, né, então você é atendido num lugar diferente. Aí eu fui naquele lugar, meu gerente estava almoçando. Aí a moça falou assim, ó, vai ali, que talvez você consiga. Eu queria pegar umas cartas de anuência, uma coisa simples. Fiquei 40 minutos esperando, peguei uma senha e fiquei esperando lá. Aí resolvi perguntar. A pessoa falou, não é aqui, né, é com o seu gerente mesmo, a conta é lá, tem que pegar lá. Voltei pro lugar, não tinha ninguém, uma pessoa apareceu e eu estava muito irritado, mas no autocontrole, né, que é o autocontrole do ego. Quando a gente estuda o autoconhecimento, você quer se manter pleno ali, né, você tá irritado, mas você fala, não vou demonstrar porque eu tô estudando um curso milagre. E eu tava nesse lugar da mente. Aí chegou um rapazinho ali e falou assim, eu posso te ajudar? Eu falei, moço, pode, né? Já faz 40 minutos que estou aqui esperando, mas pode, espero que você me ajude mesmo. Nesse momento eu falei, você viu como você foi grosso? Você tá na sua consciência? Olha o que você tá fazendo aqui. Aí eu parei assim, gente, aconteceu uma coisa fenomenal, assim, que eu nunca tinha vivido na minha vida. Naquele momento em que eu disse isso, parece que eu vi um filme passando, alguma coisa falou na minha mente assim, sabe por que você tá assim? Porque você tá colocando o seu conforto nas coisas, nas pessoas, e no que as pessoas fazem para você. Tá vendo como você se acha um corpo? Olha o tanto que você valida o seu corpo. Porque isso pode te atacar. Nesse momento, gente, aconteceu uma coisa fenomenal que quando eu lembro assim, eu não consigo nem sentir de novo aquela sensação porque eu não sei. Foi como se eu saísse da minha consciência, eu saí assim de mim, só que eu me via ali, naquele lugar. Mas não era um sair da consciência de estar em algum lugar, assim, vendo alguma coisa, me vendo ali embaixo, como se fala em projeção astral, né? Eu me sentia fora de mim, era como se eu olhasse para o meu corpo, mas eu não enxergasse com esses olhos. Eu estava me olhando de algum lugar que eu não sei o que era aquele lugar. E era um lugar que eu sentia, assim, tipo, nossa, eu sei que tem um corpo ali, mas eu não tô ali, eu tô aqui. E aí, num primeiro momento, a minha mente começou a querer procurar onde é que estava isso. E aí o rapaz chegou. Aí eu olhei para ele assim, do nada, eu tinha uma sensação, uma vontade de abraçar ele, e eu queria que todo mundo estivesse sentindo aquilo. Aí eu olhava para as pessoas no banco, parecia que eu queria sair contando para elas que eu estava sentindo aquilo, porque parece que eu sentia aquilo nelas. E ao mesmo tempo, era como assim, eu estava me procurando ali, mas era como se eu fosse todo mundo, assim, era uma coisa tão estranha, porque aquela sensação não era eu. Parecia que aquela sensação era todo mundo que estava ali. E aí eu fiz o que eu tinha que fazer, saí do banco, falei, bom, tô chapado, né? Tomei alguma coisa na água desse banco aqui. Mais ou menos assim, procurando, falei, gente, mas o que eu tô sentindo? Falei, a Ing, vou ligar pra Ing, isso aqui não é normal. E aí eu saí do banco, eu tava com a caixa pra ir no correio. E eu consegui, e eu continuava me olhando desse lugar. E aí eu olhava para as pessoas na rua assim, falava, gente, o que tá acontecendo comigo? Eu não tô aqui, mas eu tô aqui. E só que eu não me via com os olhos físicos, e a sensação que eu tinha era como se eu me enxergasse de todo lugar. Eu não estava me enxergando de um lugar só. Eu me enxergava de todos os lugares, porque parece que eu me enxergava através de todas aquelas pessoas. Gente, eu não sei explicar. Aí eu fui conversar com a Ing, né? Cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz, falei, Ing do céu, eu nunca fumei maconha, mas eu acho que deve ser esse efeito aí, porque eu tô chapado aqui. Só que eu voltei depois. Quando eu voltei pro carro, eu voltei ao normal, mas eu fiquei numa sensação muito boa a tarde inteira, assim.
parecia que eu tinha, não sei o que aconteceu. Aí a Ing me explicou lá, se ela quiser explicar para vocês, mas eu quis compartilhar porque foi algo assim que a gente, quando estuda, não imagina que acontece isso, né? É provável que vocês aqui tenham passado já por isso, mas é uma coisa que eu queria sentir todo dia. Pena que não senti mais depois desse dia. E era isso. Obrigada, Márcia. Mas assim, como eu coloquei, né, um reflexo da disponibilidade dele de mostrar, de ver com outra mentalidade, de ver com a mente certa, de ver com o Espírito Santo. Ele teve, então, essa experiência maravilhosa que agora, com certeza, né, Márcio, já não acreditava antes totalmente no ego, no corpo, nisso aqui. Então, teve essa comprovação, né, que realmente nós somos mente e nós somos espírito. E uma coisa que aconteceu depois disso, parece que a minha mente ficou mais atenta. Toda vez que eu tô preso em algo assim, uma irritação, tô ficando nervoso, é como se automaticamente algo viesse e me falasse assim, ó, você vai olhar desse jeito mesmo. Não com essas palavras, tá, pessoal? Eu tô colocando assim muito a minha forma de falar aqui, mas não é assim. É algo muito sutil, assim. Então, um exemplo, eu tô para ficar irritado com alguma coisa. Então, eu sinto no meu corpo, só que parece que na minha mente vem automaticamente uma escolha, assim, você quer ir por aqui ou quer ir por ali? Lógico que tem o estudo do livro que faz isso, né, porque faz com que você tenha essa consciência, mas é automático, assim, tipo, olha, aqui tá a verdade, isso aqui tá a ilusão, por onde você vai? É mais ou menos assim, eu não sei descrever para vocês como acontece na minha mente, porque é muito na minha mente, mas é algo que me dissesse assim, você vai fazer mesmo isso? E com isso eu me tornei muito menos impulsivo, porque antes eu reagia muito a algumas coisas que chegavam. E hoje já é automático, assim, a coisa chega, eu sinto, então acho que eu recebo com a minha crença, né? Acho que eu recebo com as crenças que eu tenho aqui, mas eu consigo segurar um pouco mais a projeção e escolher o que eu vou entregar naquela cena, né? Já teve cenas assim de que eu ia entrar numa discussão e eu fiquei quieto, daí a pessoa ficou me olhando assim e falou assim, você não vai falar nada? Eu falei, olha, eu tô ouvindo porque eu quero considerar tudo que você tá me dizendo, porque deve ter algo aqui para mim, porém eu não vou responder, porque se eu responder desse momento, eu posso trazer algo do ego, eu posso trazer algo da minha personalidade para me defender, e eu não quero fazer isso. Então eu te agradeço, eu tô te ouvindo, eu tô considerando, mas eu não vou responder agora, porque eu não quero falar com você deste lugar. E a gente pode conversar depois, se você quiser. Então eu estou praticando muito mais isso, não é uma coisa que eu estou fazendo porque eu estou fazendo, eu estou estudando, então eu vou fazer isso. Isso se tornou automático, eu pensar assim. Então eu quis compartilhar com vocês, acho que, né, outras pessoas também têm a mesma experiência, mas eu quis compartilhar o quanto os estudos aqui com a Ing, o quanto os estudos com o livro têm me ajudado e fortalecido. É isso. Obrigado. Obrigada. Olha, até não vou comentar mais aqui, porque estamos já passando bastante do nosso tempo hoje, mas com certeza esse compartilhar é útil a cada um de nós. Então, que cada vez mais possamos compartilhar dessa certeza que, tendo o Espírito Santo como guia, realmente nós, como tomadores de decisões, podemos decidir diferente, podemos decidir viver olhando através dos olhos da paz. Devido aqui ao tempo, eu vou encerrar então agora a gravação, agradecendo a cada um de vocês e grata a Jesus por nos ser esse exemplo, nos mostrar esse caminho.